Felipe, conta pra turma, conta um pouco da história da Fazenda Serrinha, como é que tudo começou. Conta um pouco aí pro pessoal começar a entender do que a gente vai falar hoje. Daniel, bom, a Fazenda Serrinha, vamos dizer que ela começou antes, né? Eu, como você bem já falou, né, sou zootecnista formado na UFRO, em Lavras, formei em 2016, mas a Fazenda Serrinha surgiu lá atrás. Eu acho que foi quando eu, né, decidi realmente cursar zootecnia. E eu pensei assim, eu queria transformar essa fazenda, que já era da família, né, em algo que fosse um exemplo, né, não de fazenda modelo em si, mas um exemplo de caso de sucesso, que a fazenda funcionasse e desse certo, né. E aí cursei zootecnia e depois de 5 anos cursando zootecnia, me formei, né, em 2016 e rodei aí 9 meses, né, quase um ano aí, dando consultorias em fazendas. E só que aquilo tava, né, já ficando cansativo ficar viajando pra lá e pra cá, e não era aquilo que me chamava atenção. Sempre teve aquele negócio de chegar em casa no final de semana, no dia que tinha que viajar, eu falava assim, poxa vida, agora eu tenho que pegar a estrada e largar tudo aqui, né? Então, um sonho, né? É um sonho, na verdade é um sonho, e até brinco com alguns colegas da época de faculdade, consultores que vão na fazenda, que eu hoje me considero um profissional realizado, né? Porque eu trabalho no que é meu, eu trabalho com o que eu quero, com o que eu gosto. Então, voltando ao assunto, em 2017 eu retornei para a fazenda, né? E aí começamos o nosso negócio. Eu, meu pai e minha mãe. Sou filho único, então a gente começou. Mas um negócio bem modesto. Um negócio que a gente estava com 5 vaquinhas dando leite, 60 litros de leite, né? Se a gente fizer a média aí, um pouquinho mais de 10 litros. Né? Um pouquinho mais de 10 litros. E assim, muitos desafios, né? Isso aí a gente não tem como negar. A gente não tinha estrutura na fazenda. Até a nossa casa era casa de funcionário. A gente não tinha uma casa específica pra gente morar, né? Era a nossa casa, a casa de funcionário era a nossa casa. Mas os seus pais, eles moravam na fazenda ou vocês foram os 3 pra fazenda para começar o projeto? Olha, o meu pai e a minha mãe eram comerciantes, né? Em 2014 eles ligaram aqui em Lavras, falou assim, Felipe, a gente tá querendo vender o comércio, meu pai era dono de posto de combustível, a gente tá querendo vender o comércio. E aí, o que você vai decidir? Eu falei assim, já tá decidido. Não vou. Eu não vou mexer com comércio, literalmente. E aí, nesse momento, eles venderam, né, o posto de combustível e foram pra fazenda. E aí, meu pai começou, interessante, né? A gente tá vendo os queijinhos aqui. Ele começou fazendo queijo. Com essas 5 vacas, ele fazia queijo, certo? Porque não tinha aquele volume de leite para fazer venda ainda e tudo mais. E aí, ele foi brincando de fazer queijo lá até eu formar. E aí, eu me formei e foi aí que eu voltei. E aí peguei o embalo dos dois, né, vamos dizer assim, que eles estavam tocando já, e junto com aquele gás, né, que a gente, acredito que ainda tem bastante desse gás, né, mas lá naquele início ele era absurdo, né, que ele era quase uma bomba relógio, né, porque a gente ficava louco para aplicar tudo aquilo que tinha aprendido, e a experiência que eu adquiri, né, nesses 9 meses de estrada, vamos dizer assim, que é pouco, mas é o suficiente para fazer um bom estágio pós-formatura. Então, foi ali que a gente começou. Mas, assim, são muitos desafios. Igual eu vinha falando, a gente não tinha estrutura. Era ordenha balde ao pé, certo? Eram poucos animais. Fluxo de caixa era baixo. Então, enfim, como fazer um negócio crescer? Talvez, eu acho que hoje, eu falaria que foi o pulo do gato, né? De como sentar nós 3, porque sempre foi conduzido por nós 3. Como que a gente teria ali a visão de sentar e planejar o crescimento da fazenda? Certo. E isso é uma coisa bacana, porque eu percebi desde o início, a gente começou o podcast agora, você só falou de coisa positiva, né? Olha, eu queria ir para fazenda, os meus pais não são originariamente, né, são comerciantes, quiseram ir para fazenda também, eu quis ir para fazenda, eu tentei ser consultor, não era o que eu queria, não quer dizer que é uma profissão ruim, mas não era o que você queria. E ainda assim, beleza, agora a gente vai voltar para a terra. E é o que a gente normalmente escuta o contrário, né? O pessoal falar que lá não presta, que lá não é mais vida e tudo mais. Então, é interessante ver isso. E o episódio anterior ao que a gente está trazendo para vocês, o da segunda passada, ele estava falando justamente sobre alguém que é consultor e também é produtor de leite, como é que é esse conflito interno e também como é que a pessoa se porta dessas duas maneiras, né? Então, o Lucas da LG Curso estava aqui com a gente. E se você não viu, tá aqui no card aqui do lado. Você pode perceber que semana passada esse episódio foi ótimo. E o que eu achei interessante foi que você olhou,
falou assim, olha, eu vou tocar isso. E muita gente acha que assim, foi tirar leite, virou fazendeiro e tudo mais, como se fosse uma coisa pejorativa, né? Sim. E eu concordo com você. Se você tem um negócio seu e o negócio está prosperando e tudo, nossa, é uma das melhores coisas que você pode fazer da sua vida. Olha, Daniel, e até o que acontece? É até engraçado o fato. Às vezes sempre que a gente vai fazer algum cadastro, alguma coisa, qualquer lojinha que você vai comprar alguma coisinha, eles perguntam, né? Nome, tudo mais, CPF e tal. E aí no final fala assim, profissão. Aí pergunta a profissão e logo vem em mente o quê, né? Sou zootecnista. Mas você sabe que o que mais me aguçou a vida toda falar foi produtor rural. Não é clichê de falar essas frasinhas que a gente vê, né? Tem orgulho de ser produtor rural. Claro, a gente tem orgulho, né? Mas eu acho que chega a ser mais nobre falar que é um produtor rural, porque eu estou produzindo alguma coisa, né? Em prol de alguém, em prol de pessoas, né? Que é alimento, do que falar que eu sou um zootecnista. Não menosprezando a nossa profissão, longe disso. Mas eu acho muito bonita essa questão de ser um produtor rural e honrar, né? E ter orgulho de falar isso. Então, é até engraçado, toda vez que me perguntam, eu já falo assim, eu sou produtor rural. E como que você fez nesse início, né, dos 60 litros, a família e o fluxo de caixa apertado? O que te fez, assim, olhar e falar assim, olha, tá apertado, provavelmente você ganhava mais como consultor técnico do que com 60 litros de leite da sua família. O que te fez essa primeira motivação, assim, de falar assim, não, é aqui mesmo? Você sentou com seus pais lá, como é que foi isso? O que você mirou no futuro para falar assim, olha, eu apesar dos 60 eu vou fazer isso aqui virar porque é o que eu quero? Olha, a gente rodando, a gente vê, né? A gente é técnico. Então você tá rodando na estrada, você vê casos de pessoas que estão bem-sucedidas, outros, infelizmente, tantos, elogiando, outras reclamando, e você vê de tudo. E aí, um belo dia, eu fiz uma consultoria, né? Na parte da manhã, se eu não me engano, sábado. E aí eu vi que a fazenda precisava de muita coisa para melhorar, mas é muita coisa. Tinha potencial, mas não tinha gestão, não tinha controle de índice zootécnico, faltava-se muito planejamento agronômico, infraestrutura, nossa, muita coisa. E aí eu sentei com o produtor, como a gente está sentado aqui, tomou um café, e aí eu falei assim, mano, como é que tá a sua fazenda, assim, seus gastos, você vai me desculpar, né, essa intimidade de te perguntar, mas me fala como que é. É uma curiosidade, vou assumir que é uma curiosidade minha. Assim, olha, tá dando para empatar. Logicamente, essa pessoa não vivia, né, do negócio. Ele falou, tá dando para empatar, me chamou atenção. Se esse negócio for tocado de forma, né, não vou dizer a correta, mas uma forma mais certa, mais profissional, né, e talvez mais intensiva, não estou dizendo de confinamento, de nada, estou dizendo mais intensiva no sentido de buscar produtividade mesmo, buscar eficiência dentro da fazenda. O negócio, ele é muito bom, ele é muito bom. E aí eu voltei, e todo dia que viajando, vocês sabem muito bem, a gente viaja, a gente leva junto na bagagem ali um mundo de ideias, né, pelo caminho, né. E você vai vendo coisas e vai imaginando e vai se colocando no meio daquela história. E aí eu falei assim, olha, quer saber? Eu vou voltar para casa. E aí eu cheguei um dia, no final de semana que eu chegava em casa, falei com os meus pais, falei, olha, eu quero voltar. Só que é o seguinte, eu vou voltar, mas eu tenho salário lá. E aí, como é que a gente vai fazer, né? Vocês me pagam, pelo amor de Deus? Brincadeira à parte, meu pai falou assim, não, eu tenho... Meu pai já estava, bem dizer, se aposentando na época, né? Ele falou assim, não, dá para me viver com o que eu tenho, eu trabalho aqui, te ajudo e tal, mas eu tinha alguns aluguéis dele, né, coisa dele, ele era comerciante, a gente sempre tentou não vincular o comércio que ele tinha com a fazenda, são negócios distintos, entendeu? Então ele fez o comércio, fez a vida dele, tá lá, e aí a fazenda tinha que rodar pra cá, certo? Então aí a gente sentou e ele falou assim, não, dá pra mim poder viver e conduzindo até o negócio ganhar um corpo. E assim a gente fez. Aí eu cheguei e falei assim, olha, eu tô saindo da empresa, tudo certo. E aí eu me recordo como se fosse hoje, que era um finalzinho de julho, né? Estamos aí no mês de julho. Era finalzinho de julho. Eu lembro que eu tirei, se eu não me engano, eu não lembro o que foi ao certo, mas eu acho que eu tirei uns 3 ou 4 dias da empresa para ir para a fazenda. E eu imaginava assim, vai ser meus últimos 4 dias de sossego na vida, né? Porque daqui para frente o negócio é diferente, é o meu negócio, até a dedicação é maior, isso é lógico. E foi, dia 1º de agosto de 2017, a gente entrou na fazenda e falamos assim, agora vamos fazer o negócio girar.